Chegou a hora de colher os frutos da semente que você plantou. Sabedoria, otimismo, entusiasmo. Será que tudo isso está mais claro na sua vida agora? Será que as coisas deram uma clareada ou será que ficaram mais confusas do que já estavam? Será que você plantou a semente certa na lua nova sagitariana que a gente teve há 2 semanas? Pois é, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe Loureiro e trago aqui no canal a energia astrológica dos principais movimentos cósmicos que influenciam a consciência e a dinâmica emocional humana. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a energia astrológica dessa lua cheia em Gêmeos, que acontece no dia 8 de dezembro de 2022, às 1h07 da manhã. Dentro da linguagem astrológica, quando a gente fala de lua cheia, estamos falando de um aspecto que pode ser tanto quanto desafiador, que é o aspecto da oposição. Sol e Lua posicionados em signos opostos, onde uma tensão é criada. Mas quando você está consciente do que é essa tensão, você pode obter resultados muito benéficos. E quando que você começa, ou quando que você começou a ficar consciente dessa realidade da lua cheia? Muito provavelmente na fase da lua nova, porque quando você começa a seguir a lua, a trajetória lunar de uma forma mais consciente, quando você começa a ter esse entendimento, né? Caramba, eu tô na lua nova, eu tô na lua crescente, tô na lua cheia. E é interessante também tomar consciência, né, do período das luas, né, os períodos lunares, para que você possa entender melhor como que essas energias vão fluindo na sua vida a nível emocional. Isso é muito importante também, tá? Vamos lá, a lua cheia em Gêmeos. A lua em Gêmeos na casa 9, lua a 16 graus e 1 minuto de Gêmeos na casa 9. O sol a 16 graus e 1 minuto de Sagitário na casa 3. A casa 3 é a casa natural do signo de Gêmeos e a casa 9 é a casa natural do signo de Sagitário, ou seja, essa lua cheia está fazendo uma troca de energia muito poderosa em relação à busca de conhecimento, em relação à comunicação, né? Expandir a consciência através dos meios de comunicação, expandir a consciência através da troca de conhecimento, da troca de informações, expandir a consciência na compra de coisas que podem trazer mais sabedoria também, né? Por exemplo, livros ou cursos que contribuam nesse processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, expansão de consciência e também de iluminação espiritual, né? É um momento que a gente vai ter esse transbordo. Então, se você lá na lua nova plantou a semente da sabedoria, você vai colher aqui uma gama de conhecimentos, no qual essa gama de conhecimentos pode trazer uma orientação maior para a maneira que você se comunica, para a maneira que você dialoga, para as coisas que você está buscando como conhecimento. Enfim, essa lua cheia traz aí um potencial muito grande de desenvolvimento da sabedoria e não era assim algo inesperado, né? O que era de se esperar de fato é essa realidade, você tendo o desenvolvimento da sua sabedoria. Então a lua em Gêmeos traz o transbordo de conhecimentos, e esse transbordo de conhecimentos como uma realidade na qual você pode ter um despertar, né? Um despertar para a curiosidade, vamos colocar assim, né? Um despertar para a curiosidade num sentido mais intelectual, no sentido de busca de conhecimento. Então, a lua em Gêmeos, ela traz um potencial muito forte de inteligência emocional. O sol em Sagitário traz a semente, a essência da sabedoria. A inteligência emocional para lidar com paradigmas, a inteligência emocional para lidar com conceitos filosóficos que
trazem mais clareza para aquilo que você tem como reconexão com a sua espiritualidade, né? O signo de Gêmeos aqui na Casa 9 trazendo uma reconexão através do conhecimento. E como é uma lua cheia, como estamos falando de um transbordo de conhecimentos, esse transbordo de conhecimento naturalmente é o conhecimento que contribui para a sua expansão de consciência. Qual é o conhecimento que você está tendo aí, que você está buscando, que está te auxiliando nesse processo de expandir a consciência, nesse processo de expansão consciencial? Quando você começa a perceber que existem conceitos filosóficos que estão por trás desses conhecimentos, que naturalmente podem te ajudar a ter uma iluminação, uma expansão de consciência, você começa a perceber que você virou luz, que o conhecimento nada mais é do que uma energia luminosa, né? Uma energia que ilumina o caminho das outras pessoas. Então você se tornando uma pessoa inteligente emocionalmente, você vai conseguir levar determinados conhecimentos para pessoas que precisam desses conhecimentos. É muito importante que você tenha consciência dessa realidade nesse momento, porque é uma energia muito poderosa, a lua cheia, e essa lua cheia em Gêmeos trazendo todo esse potencial aí de inteligência emocional para que você possa realmente ter mais clareza dos seus sentimentos, ter mais certeza daquilo que você sente, ter mais clareza das suas emoções e ter mais sabedoria para conversar, para comunicar, né? Comunicar o que você realmente deseja comunicar e não comunicar por um impulso, por um exagero. Então o desafio aqui que a gente tem é de repente no transbordo de sentimentos que na verdade não são nem sentimentos seus, podem ser sentimentos e emoções que são gerados por um filme, por uma música, por um conhecimento, por algo que foi falado, né? Então é muito importante que tome consciência também daquilo que é a sua realidade emocional. Os seus sentimentos são os seus sentimentos. Os sentimentos que você está tendo, mas que são produzidos por uma realidade externa, é importante que você tenha a clareza, para que você compreenda de onde está vindo esse impulso emocional. Porque num impulso emocional você fala o que você não quer, você exagera na sua comunicação, você, vamos supor que seja uma situação financeira, né? Você vende o que não devia vender ou compra o que não devia comprar, tudo isso por um impulso do transbordo emocional de conhecimentos que nem sequer faz parte do seu campo genuíno, emocional e sentimental. Consegue entender essa parte de que existe uma coisa que é externa e que promove emoção na gente. Só que isso, muitas vezes, pode ser um sinal. Pode ser um sinal de que você está tendo uma oportunidade de compreender melhor uma situação de algo que é do passado. Então, quando você tem essa possibilidade de compreender melhor uma situação de algo do passado, você vai sair falando aos quatro cantos do mundo? Não vai. Você vai buscar na sua sabedoria, você vai buscar na sua compreensão, na sua clareza, o que são esses sentimentos para que você possa metabolizar esses sentimentos, essas emoções e posteriormente você conversar, você se comunicar, você expressar esse transbordo. Então é muito importante, estamos vindo de uma fase crescente dos sentimentos. E essa fase crescente, ela vem da lua em peixes, uma lua na qual a sua sensibilidade pode estar muito aflorada. Então quando essa sensibilidade, né, peixes é mais de sentir, né, peixes é mais, não tem essa de concatenação, né? Então o peixes ele aceita mais as emoções e os sentimentos, porque ele vai experimentar essas emoções, esses sentimentos, com base em uma realidade na qual o próprio sentimento e as próprias emoções já existem. Os Gêmeos, que é a realidade dessa lua cheia, vai concatenar e raciocinar esses sentimentos, ele vai criar uma lógica, ele vai buscar ter uma compreensão a respeito de tudo que está acontecendo emocionalmente. Então, ele vai ter a necessidade de
falar. Essa lua cheia é o transbordo do falar. Você tem um sentimento que pode estar misturado com outras coisas, então é você criar uma lógica. Criar uma lógica. Buscar entender que determinados sentimentos, determinadas sensações, parece ser repetitivo isso tudo que eu estou falando aqui, mas é para realmente fixar. Determinados sentimentos, determinadas emoções podem sim se misturar em um determinado momento. E para as pessoas que vivem apenas um determinado momento, que não buscam ter uma compreensão mais profunda a respeito dos próprios sentimentos, elas misturam e elas conseguem inventar uma lógica para uma determinada conversa mais acalorada, para explodir e se comunicar de uma forma exagerada. Isso seria o grande desafio, uma comunicação impulsiva nesse período de lua cheia. E aí a gente tem a lua em conjunção com Marte, que dá mais ainda esse impulso, só que o Marte está retrógrado. Ele pode repensar determinadas ações, ele pode repensar o que está querendo ser dito, e dessa maneira, né, determinadas ações são tomadas de uma forma mais inteligente, por conta desse repensar, desse rever, dessa revisão que a retrogradação de Marte acaba fazendo. Então é uma retrogradação, é uma conjunção perfeita, tá? É uma conjunção perfeita. Rever os sentimentos, reveja os seus sentimentos, reveja as suas emoções, antes de agir impulsivamente e sair numa discussão. Porque o Marte em Gêmeos, ele tende a essa realidade, a realidade do impulso para discussões, para debates acalorados, mentiras inclusive, né? Falar coisas que no calor das emoções podem soar como algo mentiroso, que pode não dar clareza. Então é importante você ter essa revisão antes de tomar qualquer atitude que vá levar uma palavra que a pessoa possa se sentir ofendida, uma palavra mais violenta, uma palavra mais agressiva. Então um comportamento inteligente é realmente você ser mais assertivo naquilo que você fala. Então essa conjunção entre Marte e Lua potencializa mais ainda essa lua cheia. Então é uma lua cheia onde é muito importante segurar a língua. Segure a língua para que ações desrespeitosas não venham a ser tomadas. Ações no qual você não vai conseguir voltar atrás. Então repense. Antes de você falar, antes de você firmar aquilo ali, antes de você bater o martelo, repense naquilo que você vai falar. Não fale por falar. Não tome a impulsividade emocional como uma certeza sobre aquilo que você sente. Então, busca realmente desenvolver toda essa realidade de um comportamento mais inteligente mediante os diálogos, porque isso pode também ser uma influência do paradigma, pode ser uma influência da energia externa, pode ser uma influência que muito nitidamente está associada com um conceito filosófico que você carrega com você e, por alguma razão, esse conceito entra em conflito com a sabedoria do outro ou com a sua própria sabedoria. Então é um momento também para você rever os conhecimentos que você possui e como que esses conhecimentos podem realmente estar afetando a sua filosofia de vida ou afetando os conceitos filosóficos que você utiliza para se reconectar espiritualmente. Então, buscar mais conhecimento sobre os seus conceitos filosóficos, mais conhecimento sobre a sua filosofia de vida, mais conhecimento para poder desenvolver a sua sabedoria. Outros pontos aqui, que são pontos fluentes, a Lua fazendo um aspecto flexível com o Quiron, que traz muito forte uma grande oportunidade de cura. Você estar encontrando um momento de cura para um determinado relacionamento, seja profissional, amoroso, familiar, de amizade. A Lua trazendo essa sensibilidade, essa inteligência emocional para que você não venha a agir de uma maneira que você possa de repente se ferir o seu ego,
ou trazer um bloqueio para as suas relações, por exemplo. O Quiron aqui na casa 7 trazendo impulsos e que esses impulsos podem gerar uma atitude equivocada, né? Aí seria por conta dessa realidade do Marte em conjunção com a Lua. Mas aqui a Lua em Gêmeos trazendo essa sensibilidade, essa intuição, essa inteligência emocional para que você possa evitar traumas que estão relacionados a impulsos, e esses impulsos podem ferir a relação, podem vir a destruir a relação, inclusive, que você está ali desenvolvendo ou que você está tentando recuperar, tá? Seja ela profissional, de amizade, amorosa ou familiar. É muito importante que tenhamos esse cuidado, tá? E o outro ponto é um ponto entre a Lua e o Saturno. A Lua e o Saturno, a conjunção da Lua e Marte vai ser sempre ação emocional, um impulso emocional, né? Então é esse impulso emocional aqui, fazendo esse aspecto harmônico com o Saturno em Aquário, né? O Saturno em Aquário trazendo aí um ponto na área dos romances. Então, disciplina, senso de responsabilidade afetiva, né, para tomar determinadas decisões. E essas decisões, muito provavelmente, devem estar aí tendo um embate com a filosofia de vida da pessoa, né? De repente, um casal que tem uma filosofia de vida que diverge, né? Vamos colocar aqui, trazer para a música, né? Música, que é uma forma de divertimento, né? A casa 5 fala sobre diversão. Vamos supor que um gosta de rock e o outro gosta de pagode, é muito distoante. Vai ter aí uma divergência. Qual seria a melhor maneira de convergir essas duas realidades? É cada um ir para o seu canto e cada um encontrar alguém que tenha, né, o mesmo gosto musical? Não necessariamente. Mas é um respeitar o outro e rever, de fato, se existem coisas que valem a pena de serem discutidas, de serem realmente impulsionadas como uma realidade que vai causar uma briga ou que vai causar um desentendimento. Senso de responsabilidade afetiva e também ter aí, né, uma maturidade para entender a liberdade do outro, né? O outro tem liberdade de fazer o que quiser e cabe a você aceitar ou não, né? Ser maduro o suficiente para aceitar ou, de repente, ser maduro o suficiente para perceber que essa não é uma realidade que é compatível com a sua realidade. Se você quer um relacionamento romântico onde os dois façam coisas juntos, onde os dois realmente tenham a mesma filosofia de vida, é importante ter a maturidade de perceber, cara, eu não tenho como ter um relacionamento romântico saudável com uma pessoa que não tem a mesma filosofia de vida que a minha, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que não dialoga, que não fala a mesma língua, né? Não tem como ter um relacionamento romântico com pessoas que não têm o mesmo senso de liberdade, ou que não tenha a mesma disciplina, ou que não tenha a mesma estrutura de vida, ou que não tenha planejamentos, não tenha projetos para o futuro. É importante que realmente isso tudo seja pensado. O Saturno em Aquário na casa 5 dá essa maturidade e essa responsabilidade também em perceber que o relacionamento romântico pode ir por um caminho ou por outro. Tem que ter esse discernimento para você entender, para você enxergar que uma relação romântica precisa de cumplicidade, precisa de parceria, precisa de fato ali de um alinhamento emocional e principalmente de um alinhamento filosófico. Não dá para um casal ter filosofia de vida diferente. Mesmo que você me fale, meu pai e minha mãe já são casados há 30 anos e eles têm filosofia de vida diferente e eles convivem, mas e aí, como é que é a convivência? É boa? Será que é realmente saudável? Será que não tem ali brigas? Será que não tem um desrespeito? Será que um não está se anulando em relação ao outro? Será que um é tão rígido a ponto de realmente fazer com que o outro se anule? Enfim, né? Nada é perfeito, mas quando se trata de relacionamento, de convívio, o ideal é que as coisas se aprimorem. O ideal é que o casal busque aprimorar a relação. O ideal é que o casal busque uma convergência desses valores filosóficos e também dos valores românticos que o fazem se sentir bem, que traz bem-estar, que traz diversão, que traz prazer, que traz autoestima e que resulte em frutos saudáveis também.
Então, essa é a análise da lua cheia em Gêmeos desse dia 8 de dezembro de 2022, às 1h07 da manhã, da madrugada. A área fértil da lua, onde vai transbordar de conhecimento, de emoção, de sentimento, é filosofia de vida. Então, casais, amigos, familiares e até mesmo colegas, parceiros de profissão, alinhamento filosófico para que realmente os sentimentos sejam enraizados ou sejam criados de uma forma positiva, de uma forma sadia. A energia latente é o equilíbrio, é a harmonia, é você realmente conduzir as suas relações de uma forma harmônica. Por que a energia latente é o equilíbrio, Felipe? Eu, diante muitas análises da minha vida, da vida das pessoas que estão ao meu redor, clientes, mapas, interpretação, enfim, percebi que o ascendente tem uma influência muito grande, mesmo que ele não tenha uma conexão com a Lua, uma conexão, um aspecto. Mesmo que ele não faça nenhum aspecto com a Lua, o ascendente ele vai influenciar muito forte, tá? Numa lunação, numa fase lunar. Ele vai dizer basicamente como que a expressão daqueles sentimentos podem vir a acontecer. E no caso aqui, a energia latente é do equilíbrio, é da harmonia. Expressar essa abundância, esse transbordar de conhecimentos de uma forma mais harmônica, tá? Essa é a minha análise a respeito da lua cheia em Gêmeos. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu gostei se você gostou. E se você está chegando hoje no canal e ainda não é inscrito, se inscreve. Já ativa também o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilha esse conteúdo com as pessoas que estão precisando de sabedoria, de otimismo e realmente inteligência emocional para que a filosofia de vida seja um fator positivo e benéfico nesse transbordo de conhecimentos que estamos tendo nessa lua cheia. Gratidão imensa ter você aqui comigo e eu te espero sempre no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.